No vídeo de hoje, a última rodada do Brasileirão e o drama do rebaixamento. 5 ameaçados, 2 cairão. E nós vamos simular essa rodada de domingo. Vamos simular os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. Bom, hein? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Aproveita, passa agora na Golcase, confere lá a garrafa térmica, o copo térmico, as capinhas de celular, a mochila do seu clube do coração, presente que você pode dar. Acabou de sair a lista do amigo secreto, pegou lá, né? Tem que dar o presente. Pô, corre porque você pode dar para alguém que é apaixonado por futebol um presente oficial. É uma linha de produtos dos grandes clubes do Brasil, então você vai estar ajudando o clube dessa pessoa, se for o mesmo clube que o seu, melhor ainda. Pode personalizar, pode colocar o nome no copo, na garrafa térmica, fica lindão, cara. Tem tudo lá do site da Golcase. Gol Jorge é o meu cupom. Terminou de fazer a compra, na hora de terminar, coloca o meu cupom GOLJORGE, tem o desconto adicional para você, direto do site da Golcase. Link na descrição e no comentário fixado, a Golcase é parceira do canal do Jorge Igor. Hoje estarei em Santos e Cruzeiro, 2h30 da tarde começa a transmissão da GETV para todo o Brasil da última rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos é aquele que está em situação mais confortável. Vamos fazer um resumo do que nós teremos hoje na rodada? Tem a briga por vaga direta da Libertadores, Fluminense 61 pontos, Bahia 60, Botafogo 60. Fluminense e Bahia se enfrentam. Quem vencer, vaga direta. Se rolar um empate e o Botafogo vencer o Fortaleza, aí o Botafogo passa os dois e fica com a vaga direta, porque Fluminense e Bahia se enfrentam no Maracanã. São Paulo está muito perto de confirmar o G8, basta um empate, até mesmo perdendo, desde que o Inter ganhe ou empate com o Red Bull Bragantino, o São Paulo será o oitavo. E aí o G7 pode virar G8, dependendo do que Fluminense e Cruzeiro fizerem na Copa do Brasil. E a briga está aí embaixo, Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória e Inter. Desses 5, 3 vão escapar, 2 vão cair. Situação mais dramática, sem nenhuma dúvida, é a situação do Internacional. O Inter tem que derrotar o Bragantino em casa, com a confiança lá embaixo, e torcer para que 2 dos times que estão acima percam, porque assim o Inter evitaria uma disputa do saldo de gols, que seria, nossa, terrível, delicadíssimo. O Carboneiro volta de suspensão, o Borré virou a esperança no ataque, e é aquilo, né? Só tem ele. Você vai fazer o quê? É muito pouco você ter o Borré como a tua esperança para a salvação do rebaixamento? É pouquíssimo, pouquíssimo. Mas é o que o Inter tem. Camarada que no Campeonato Brasileiro, em 29 jogos, marcou apenas 5 gols. Um cara que na temporada não tem nem 10 gols. O Borré tem apenas 8, míseros 8 gols na temporada. Mas, enfim, é um bom retrato do que foi o time do Inter, principalmente no segundo semestre. Tem a dúvida também se pode jogar o Ricardo Matias, né? É uma possibilidade. Do resto, é a base do time que perdeu para o São Paulo. O Vitória, fazendo um resumo de todo mundo, né? Vitória joga no Barradão. O ambiente no Barradão, eu acho que ele vai ser diferente do Beira-Rio do seguinte aspecto. O torcedor do Inter, ele está muito frustrado com a situação. O Inter jogou Libertadores esse ano. O Inter jogou mata-mata de Libertadores esse ano. O Inter ganhou Gauchão esse ano. Acabou com o jejum, ganhou do seu maior rival. Isso tem um peso grande. O Inter era cotado como time de primeira posição, de primeiras posições do Campeonato Brasileiro quando o campeonato começou. E foi essa grande decepção, esse grande esfarelamento. O Vitória, todo torcedor do Vitória sabia da dificuldade que ia ser. Sabia que seria ali no ponto a ponto para escapar do rebaixamento. Então, eu acho que são realidades diferentes que podem explicar ambientes um pouco diferentes hoje, entre Beira-Rio e Barradão. Se vencer, qual é a conta do Vitória? O Vitória precisa vencer e contar com algum outro resultado. Ceará ou Fortaleza tropeçarem ou o Santos perder. Pronto, Vitória está mantido na Série A. Se o Vitória tropeçar ou vencer sem que nenhum desses outros resultados da galera que está acima aconteça, aí não tem jeito.
vai cair para a segunda divisão. Fui olhar aqui a situação do Vitória em termos de escalação para hoje, não tem nenhum suspenso, o Lucas Alter está sendo esperado pelo Jair Ventura, é dúvida com dores na coxa direita, se não tiver condição joga o Neres. O Dudu está com problema na lombar, o volante a princípio vai desfalcar, até pediu para estar à disposição, treinou ontem, não sentiu dores, né? Mas aí precisa ver na hora do jogo como é que vai estar. E o Eric pertence ao São Paulo e o Vitória vai pagar a multa para escalar o Eric. Tipo a história do Lucas Alter no jogo entre Vitória e Botafogo. Aconteceu a mesma coisa, o Vitória foi lá e escalou o Lucas Alter. Muito bem, essa então é a situação do Vitória. Vamos pular para o Fortaleza, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A coisa mais incrível é que agora, nas rodadas finais do campeonato, o Fortaleza vive o melhor momento dele na temporada. Absolutamente impressionante. 4 vitórias consecutivas, 9 jogos sem perder dentro do Campeonato Brasileiro, dependendo só dele. Fortaleza, que ficou afundado na zona de rebaixamento em grande parte do campeonato, depende só dele para escapar do rebaixamento. Porém, desses 5, Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória e Inter, o Fortaleza é o único a jogar fora de casa. E joga contra um adversário que tem interesse total do jogo. Botafogo briga por vaga direta na Libertadores da América. 2 desfalques bem importantes para o Palermo, para o jogo de hoje. O Herrera vai cumprir suspensão e ele vinha aí de boas partidas. E o Brites. O Brites sentiu um desconforto torácico, não vai jogar. Então são problemas para o Fortaleza hoje, mas depende só dele. Eu acho que a missão do Fortaleza é bem complicada. Bem complicado. Pegar o Botafogo no Rio de Janeiro é difícil, gramado sintético, tem esse adicional também, muito complicada. Vamos para o Ceará. O Ceará perdeu para o Flamengo na quarta-feira, jogo que confirmou o título brasileiro para o Flamengo. É o segundo fora da zona de rebaixamento. Depende também só dele para escapar. Pega um Palmeiras totalmente desmobilizado. O Palmeiras, que já tem o segundo lugar garantido, depois do empate do Cruzeiro com o Botafogo no meio de semana, né? Foi até dar uma olhadinha em como o Palmeiras iria para o jogo. O Abel antecipou as férias de vários jogadores, Gomes, Murilo, Andrés Pereira, Vitor Roque, essa galera nem vai para Fortaleza. Emiliano Martínez está machucado, Felipe Anderson está machucado, Veiga vai cumprir suspensão, Piquerez vai cumprir suspensão, então o Palmeiras vai quase todo reserva hoje para esse jogo contra o Ceará. Então, o Ceará tem um quadro muito favorável, com 50 mil ingressos vendidos antecipadamente, o Castelão vai estar pulsando. A situação do Ceará, ela é boa para hoje, pensando no contexto, né? O campeonato não foi bom, essa reta final, o Ceará, aquela derrota para o Internacional dentro de casa está pesando muito, muito, com a expulsão do Vina aos 4 minutos de jogo, muito. Como fizeram falta aqueles pontos para o Ceará, mas ainda assim a situação é boa para o Ceará escapar do rebaixamento hoje. O William Machado, zagueiro, está de volta, o Matheus Bahia, lateral esquerdo, também. Eles estavam suspensos contra o Flamengo no meio de semana, então é força praticamente máxima aí do Ceará. E o Santos, que respirou, entra em campo também dependendo só dele, também numa situação tranquila, precisando apenas do empate. Empatou, acabou o drama. E dá para pensar até em Sul-Americana. Mesma coisa, eu fui olhar antes do Santos, eu fui olhar a situação do Cruzeiro. Cruzeiro também foi sem os titulares para esse jogo. Viajou para a Baixada Santista sem titulares para evitar o desgaste, né? Tem uma sessão de treino hoje, pensando na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians na semana que vem. Então, os titulares ficam em BH, descansando e treinando. Então, esse é um quadro favorável para o Santos. Vários jogadores do Sub-20 do Cruzeiro, que estavam em pré-temporada, foram relacionados para o jogo de hoje. Então, o Santos está com a permanência na mão. O Santos vai ter o Neymar, vai jogar pela última vez na temporada nesse sacrifício enorme que está fazendo, com o joelho arrebentado, vai ter que fazer artroscopia, mas está jogando, pediu para jogar, mesmo assim, e tem sido importante. Foi importante nos jogos contra Santos e Juventude, marcando gols. O Escobar segue machucado, né? Ficou fora aí dos últimos jogos.
O Lautaro Dias, por questões contratuais, né, vindo do Cruzeiro, não vai jogar. E Tiquinho Soares deve ser, meu amigo, a esperança para o ataque. Por que o Zé Ivaldo vai jogar e o Lautaro não? Porque o Santos já está amarrando a compra do Zé Ivaldo para 2026. Então, foi liberado, resolveram. Mas o Lautaro Dias é outra situação. Vamos simular, dado o panorama desses 5, vamos simular a rodada. E também vamos simular tudo, né? Jogos lá de cima também. Vamos simular a rodada para você. Eu vou abrir para você o simulador do GE. Deixa eu ver, tá aqui. Vamos lá, simulador aberto. Já tivemos ontem Mirassol 3, Flamengo 3. Fluminense e Bahia. Acho que o Fluminense vence o jogo no Maracanã por 1-0 e fica com a vaga direta. Botafogo e Fortaleza. Acho que o Botafogo vence o jogo no Newton Santos. Corinthians e Juventude na Neoquímica. Vou botar 3-1 Corinthians aqui, vai. Corinthians deve ir com o time também hoje reserva. Tá leve, o Juventude já rebaixado. Santos e Cruzeiro, na Vila, com o Cruzeiro com vários garotos do Sub-20, 2-0 Santos, né? Acho que o Santos leva. Atlético Mineiro e Vasco, aí não vale nada. Jogo da depressão esse aí, hein? Meu Deus do céu, vou botar um 0-0 nesse jogo. Inter e Red Bull Bragantino, aí é que o negócio pega. Eu acho que o Inter ganha. O Inter, eu botei aqui 1-0. O Inter contra o Santos, foi o último jogo do Beira-Rio. Cara, o Inter fez uma bela partida, assim, no primeiro tempo. Primeiro tempo fortíssimo, um dos melhores do Internacional no ano, talvez o melhor no campeonato. E acabou tomando o gol no segundo tempo. Podia ter feito 2-3 no primeiro tempo, resolvido o jogo. Não resolveu, tomou o gol e empatou. E isso está fazendo uma falta danada para o Inter. Mas se o Inter repetir aquela postura do jogo contra o Santos, tem tudo para conseguir. Acho que o Vitória vence o São Paulo por 1-0, dentro do Barradão, com a força do Barradão, mesmo o São Paulo brigando por G8, acho que dá vitória. Fui até olhar aqui a situação do São Paulo, continua com um monte de desfalque, Bobadilha suspenso, Alan Franco agora com dores no joelho direito, são os mais novos desfalques, né? Em compensação joga o Luciano tinha saído do jogo contra o Inter, fez um belo gol inclusive, com problema no adutor, mas vai jogar. Acho que dá vitória. Ceará e Palmeiras, para mim, dá Ceará. Vou colocar aqui um 2-1 para o Ceará. E Sport e Grêmio, o que vai dar Sport e Grêmio? Rapaz, que joguinho, hein? 1-1, vai. Nossa, joguinho complicado. Bom, com essa simulação, veja, o Inter cai mesmo ganhando do Red Bull Bragantino. Mesmo ganhando. Porque o Vitória vence, vai a 45 pontos. O Ceará vence, vai a 46. O Santos vence, vai a 47. Cai o Internacional. E cai o Fortaleza, com 43. Porque ele perde o jogo para o Botafogo e a galera abaixo dele ganha. O Vitória ganha, o Internacional ganha. Isso na minha simulação. Com certeza você já foi lá no site do GE, já fez a sua simulação, já procurou, né, por Simulador Brasileirão GE. A galera tá procurando isso no Google pra caramba nessa reta final, é super normal. E na minha simulação deu Fluminense com a vaga direta na Libertadores, Botafogo em sexto, Bahia fechando o G7 e o São Paulo confirmando o G8. Confirmando ali essa oitava colocação com 51 pontos. Se, obviamente, virar G8, o São Paulo pegaria, apesar de tudo, essa vaga de pré-Libertadores. Vamos ver, gente, é só palpite, tá? Obviamente que isso aqui não é desejo de nada, não estou aqui secando ninguém. É palpite, e aí para dar esse palpite eu fiz questão de olhar escalações, notícias da semana, como as equipes chegam, retrospecto recente, todo esse conjunto de elementos dos primeiros 10 minutos do vídeo para a gente ter uma base e fazer a simulação aqui. Faça a sua, pode ser que ela seja totalmente diferente da minha, tá tudo certo. Tem um componente que você pode adicionar na tua análise, o componente de mala branca, que a gente sabe que... né, a gente tem uma sensação, a gente sabe é muito forte, a gente tem uma sensação de que acontece, de que rola, e pode ser, e pode motivar jogadores que, em tese, não teriam motivação alguma para esse jogo, para esses jogos, né, para esses 5 jogos, principalmente, que envolvem rebaixamento.
Enfim, use seus critérios e simule também e deixa nos comentários do vídeo se a tua simulação foi muito diferente da nossa ou não. A gente quer saber, quero saber se bate aí. Para mim, na minha simulação, caiu o Inter e caiu o Fortaleza. O Vitória escapou, o Ceará escapou e o Santos escapou. Na sua, quero saber, deixa nos comentários. Te vejo hoje em Santos e Cruzeiro, transmissão da última rodada. Esse é o jogo da GETV, bola rola às 4, 2h30, a gente já vai estar lá no pré-jogo. Like do vídeo se você ficou até o final. Bom domingo, abençoado domingo, juízo e tchau.